Ele diz: tu tens meu perdão. Quem é este homem afinal? Porque me ama assim. Oh, quanto mal lhe fiz, ele não considerou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal que me tem tanto amor? Porque me ama assim. Eu queria ouvir sofrer, ele me perdoou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal que me tem tanto amor? Ele é meu rei redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor da sua vida na cruz para salvar alguém, viu como Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom sábado. Feliz sábado. É muito bom estarmos juntos aqui na casa do nosso Deus mais uma vez, né? Em nome de Jesus. E quero já começar fazendo um apelo. Amanhã é o fechamento, né? Amanhã a gente está finalizando aqui a nossa semana. Semana de mordomia é semana de salvação. Né? A mordomia existe com uma única finalidade: conduzir almas aos pés de Cristo. Amém? Para isso nós cuidamos do templo, dos tesouros e dos talentos, ok? Então, eu quero fazer um apelo agora para você. Ainda hoje, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, apelando para aquele seu familiar que está afastado. Aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que já estudou a Bíblia, fala que ele precisa estar aqui amanhã. Eu vou até conversar com o pessoal da mídia aqui, a gente gravar um vídeo aqui rapidinho no final do culto, para mandar para vocês. Eu também vou estar apelando para ele: você precisa estar aqui amanhã. Jesus falou que você precisa estar aqui amanhã, que tem algo que você precisa ouvir aqui amanhã. Então você envia esse convite para essa pessoa. Amanhã nós vamos fazer um apelo muito especial para que essas pessoas entreguem suas vidas a Cristo. E nós já queremos marcar a data do batismo delas amanhã. Amém? Então hoje você já vai estar em oração, ora a noite toda. Melhor, né?
acorda de madrugada, ora pelas decisões, vem para a igreja amanhã, vem orando. No culto, vem para cá em oração, porque nós vamos fazer um apelo amanhã para essas pessoas, esses irmãos queridos que estão afastados, outros que não tomaram suas decisões ao estudar a palavra de Deus, a que entreguem suas vidas a Cristo Jesus, para a glória dele. Amém. Amém? Então, pai, ó, domingo é dia dos pais, né? Fala para o seu filho, seu neto, seu amigo, né? Ó, quer me dar um presente? Um presente antecipado do dia dos pais. Você precisa estar na igreja amanhã. Tem algo lá que você precisa ouvir. Então, irmão, é a oportunidade em nome de Jesus. Ok? O tema de amanhã é guiado pelo Espírito Santo. Esse é o tema de amanhã. O tema de hoje, sendo generoso, mesmo no sofrimento. E Deus escolheu nesta noite a sua mensageira desta noite, a minha esposa, né? Vai estar fazendo a mensagem. Oi? Essa é a surpresa. Essa é a surpresa, né? Deus te use, tá, meu amor? Para a glória dele. E que ao você falar, que o Espírito Santo possa falar na tua boca em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Agradeço a Deus. Rapidinho. E a nossa mais velha está aqui hoje, a Ana, né? Levanta aí, Ana. Isso. Diretamente de TR5. Observação. Ela está devendo. Tá devendo. Ela vai pagar com juros e correções. Amém. Não sei se ela vai ter Já está especial. até chorando. Agradecemos a Deus, né, por mais essa noite, estarmos aqui pelas sagradas horas de São Sábado. Que possamos repousar, né, nos braços do Senhor, nesses momentos sagrados, maravilhosos, né, que Ele nos permite. E hoje nós estamos tendo o privilégio de estarmos aqui nos portais do céu, né? A igreja é o portal do céu, aqui na terra. Aqui é onde a gente tem paz, nós nos encontramos com o nosso Deus. E cada um aqui é bem-vindo à casa do nosso Deus, a igreja de Santa Cruz, não é mesmo? Sim. Santa Cruz. Foi um prazer imenso ter estado aqui essa semana. Foi maravilhoso para a nossa família, não é mesmo? Nós nos sentimos bem felizes, fomos bem recebidos. E nós nem sonhávamos se vocês existiam. É verdade. E assim, Deus é tão bom. A gente não sabia que existia a igreja de Santa Cruz, né? Não sabia que vocês existiam, não é verdade? Mas o nosso Deus sabia. Olha só. Amém. Deus conhece cada um, né? Em particular. E nós também não sabemos se vocês também sabiam que a gente existia. Olha só. Né? E Deus nos trouxe aqui, né? O Espírito Santo nos trouxe aqui. Amém. Porque nós precisávamos, né? Deus nos escolheu como mensageiros para estar aqui falando aos irmãos, né? E eu não sabia que eu ia falar hoje. O meu esposo falou hoje, você que vai falar. Eu falei, é isso, ele é. Então, quando o Espírito, ele sabe que quando o Espírito Santo convida, eu não gosto de negar, né? Eu gosto de agradecer. Porque hoje a gente vai ver qual é o segredo para a gente ser generoso, mesmo no sofrimento. E ele falou comigo assim, hoje você que vai dar essa mensagem lá para os irmãos, né? O Espírito Santo falou através dele, eu creio assim. E eu aceito o chamado de Deus porque eu creio, eu confio que Ele que vai me usar, Ele que vai falar. Eu não tenho nada para
família de Deus, né? A nossa família aqui na terra, nós estaremos um dia todos reunidos lá no céu. Não sei se vamos voltar a nos encontrar, né? Amanhã é o nosso último dia aqui, mas Deus sabe, Ele conhece todas as coisas, né? Nós fizemos amizade, conhecemos uma parte, né, do povo de Deus aqui na terra, e nós com certeza nos encontraremos lá no céu, viu? Se nós não nos encontrarmos por aqui. O meu nome é Tatiana, né? Alguns irmãos aí conversaram comigo, né? Eu sei que às vezes a gente esquece, esposa do pastor, né? Me chamam assim. A irmã, foi irmã Úrsula, né, irmã Úrsula? A primeira coisa que ela me perguntou quando eu cheguei, não foi, irmão, qual é o seu nome? Porque a gente sempre fala esposa do pastor, né? Meu nome é Tatiana. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, nasci numa cidade chamada Valença. Não sei se os irmãos conhecem, mas é uma cidade que fica próxima a Vassouras. Eu nasci ali. Eu tenho 22 anos de casada. Me casei aos 22 anos. Tenho 22 anos de casada. Fui criada em Três Rios, onde conheci meu esposo. Nós nos conhecemos. Quando eu fui para Três Rios, eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Da idade da minha filha mais nova. Maria tem 6, vai fazer 7. E eu fui morar lá e a minha família foi vizinha da família dele. Então a gente morava na mesma rua, crescemos juntos. Né? Brigava quando criança, né? Nem pensava que eu ia casar com ele. Né? Mas chegou um dia que o cupido, né, flechou, né? E a gente se encontrou. Aos 17 anos eu me batizei na igreja de Notícia. Eu fui desbravadora. Com 14 anos eu entrei no clube de desbravadoras. Com 17 anos eu me batizei na igreja. Aos 20 anos fiquei noiva dele, né? E com 22 anos eu me casei. E tenho 22 anos de casada. Nesses 22 anos, 5 gravidez e 4 filhos. Aí eu operei, senão eu tinha. É que a ordem do mestre é crescer e multiplicar, né? Crescer e multiplicar. E eu tinha um período fértil, assim, de filhos, de 3 em 3 anos eu ficava grávida. Quando meus filhos faziam 3 anos, era uma gravidez. E teve a Ana, o segundo, a gente perdeu no seminário. Era um menino, perdi com 4 para 5 meses de gravidez. Depois da Isabel, 3 anos depois, 3 anos depois Pedro, 3 anos depois Maria, aí eu operei. Senão já tinha mais uns 2 por aí, né? Nunca tomei remédio para evitar filho, sempre vinha conforme Deus queria que fosse, né? Aí um dia a médica falou assim, ó, a gente não te opera mais não, porque eu tive a minha primeira filha normal, o segundo, como eu já estava bem avançada, a gravidez foi uma curetagem, e depois daí eu não tive mais filho normal. Meus filhos agora nasciam de parto cesáreo, né? E já foi 3 cesarianas. Aí a última já foi complicada achar médico para fazer, porque os médicos têm receio de fazer tantas, né, cirurgias. Aí a gente achou por bem, então ela operar, né? Eu operei. Mas a gente é feliz na nossa grande família, né? Pequeno grupo. A gente tem nosso pequeno grupo, a gente brinca, são filhos abençoados, né? Eu falo com meu esposo, eles são flechas na aljava. Que aonde a gente pega, a gente pode lançar ele aonde a gente quiser, né? É só a gente puxar ali, a gente puxa, né, o arco e lança. E para acertar o alvo, né? Amém. Então a gente tem 4, né? Deus presenteou a gente. E a gente é muito feliz, né? Graças a Deus. As 5, né? No céu nós vamos. No céu a gente vai receber o Daniel.
O Daniel. O menino era Daniel, a Ana escolheu o nome, a mais velha, né? Ela praticamente veio escolhendo o nome de todos, né? Ela que escolheu os nomes. E a Bel, quem escolheu meu nome? Foi a Ana. Então, ela era primogênita e ela sempre pedia irmãos. Mãe, eu queria um irmãozinho, E os irmãozinhos vieram, né? E a gente educou ela educou o restante. Que a gente fala, a gente educa o primeiro. Depois do primeiro, eles que vão educando os outros. Porque os filhos, dificilmente eles vêm em mim, que sou a mãe. Eles vão neles mesmos. Eles combinam com eles mesmos. A Maria vem quando está com fome. Aí quando eles estão com fome, que alguma coisa, aí lembra da gente, né? Mas fora isso, eles resolvem tudo entre eles mesmos. Que legal. Não é? O difícil é educar o primeiro. Os outros são mais fáceis. Então, o que eu tenho para abrir aqui com os irmãos hoje no texto bíblico, está falando lá em Lucas, no capítulo 21, de 1 a nós vamos tratar aqui de uma mulher, né? De uma viúva. E o tema da mordomia, ele é um tema assim, muito gostoso, né? Todos nós temos uma história, né? Temos um provar e ver. Porque cada um de nós temos nossa experiência pessoal com Deus. E hoje a gente vai ver aqui a experiência dessa mulher. E Jesus, ele parou, né? Parou para olhar essa mulher, essa viúva. Lucas 21, a partir do verso 1, vem falando assim: estando Jesus a observar. Não, a partir do 10. Tá certinho? Lucas 21, 1. É isso mesmo? Isso. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha que história, né? Então, parece aparentemente tão simples, mas traz um grande aprendizado. Porque Jesus, observando, olhando para essa mulher, ele ficou, né? A gente lê lá no Desejar de Todas as Nações, que ele ficou assim, maravilhado, ele ficou tocado. Porque ele, no gasofilácio, sempre ouvia, né, o barulho das moedas, das ofertas caindo. Mas aquilo era tão comum, até mesmo, né? O próprio Deus, porque as pessoas faziam aquilo ali tão automaticamente, elas iam ali e colocavam ali aquilo que lhes sobrava, os ricos, né? Ia lá, botavam seu dinheiro lá, aquilo que eles tinham, né? Muitas das vezes até se exibiam, né? Colocando suas grandiosas ofertas. E Jesus olhou para aquelas 2 moedinhas, né, que aquela mulher colocou ali. E ele virou para os discípulos e falou assim: olha, essa daí é a oferta dela, né? Ele ficou tocado. Ela deu tudo. Ela deu mais do que todos. E a Bíblia fala aqui que ela deu todo o seu sustento. Tudo que ela possuía, ela entregou ali naquela caixinha, né? Naquela caixa de ofertas. E isso, irmãos, traz
uma meditação tão grandiosa para a nossa vida em ver a confiança dessa mulher. E é essa palavra que a gente vai tratar essa noite. Confiança, né? Generosos mesmo no sofrimento. O que gerou essa mulher a entregar tudo que ela tinha, todo o sustento dela, e colocar ali naquela caixinha ali? A confiança. A confiança que ela tinha em Deus. Porque ela tinha duas, mas ela chegou ali toda envergonhada, como quem não quer nada, ainda jogou na moedinha, olha que saiu rapidinho. Mas Jesus, opa, eu vi. Jesus viu. E ele falou assim, olha, o gesto dessa mulher vai ficar anotado e vai servir de testemunho para séculos e séculos. Amém. Olha o que essas duas moedinhas, nesse gesto, né, de confiança, veio trazendo ao longo da história, até os nossos dias. É uma história que Deus perpetuou ela eternamente, por causa do gesto, né, daquela ação, do amor que levou aquela mulher a entregar a Ele toda a sua vida, todo o seu sustento. Porque o que significa o sustento para a gente, irmãos? Para a gente que levanta todos os dias de manhã, batalha um mês inteiro, né? Todos os dias, para ganhar o pão, né, de cada dia, que é o sustento. E agora ela foi lá e colocou tudo que ela tinha lá naquela caixinha. Ela entregou ali o quê? Naquelas duas moedas. Ela entregou a vida dela. Porque ela confiou em Deus, porque Jesus disse assim, ó, não só de pão viverá o homem, mas ele fala assim, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, confiar não é fácil. Ainda mais nos dias que a gente vive hoje, né? A gente tem um vizinho lá na nossa obra, que ele é policial. E a gente, quando para um carro lá, né, Wilson, e buzina um carro, para ele sair para atender, é todo, né? Ele todo desconfiado, ele olha, ele sai, ele já sai daqui. Por quê? Qual é o mundo que a gente vive hoje? Hoje a gente pode confiar nas pessoas? A gente é propício a desconfiar. A gente não tem. Agora, confiar em quem? Né? E a gente conhece muito a desconfiança. Desde pequeno, a gente é propício para desconfiar. Às vezes, a gente tem uma criança pequena e a gente promete para ela uma coisa. Ah, o papai ou a mamãe vai fazer, e a gente não faz. A criança, ela cresce desconfiada. Desconfiada por quê? É o contrário de confiar. Porque ela não sabe se aquilo realmente vai acontecer se a gente não cumprir. Não é verdade? Se a gente não cumprir com ela sempre vai desconfiar. Será já é desconfiança, né? Ela não crê, ela não acredita, só vendo, igual Tomé. Tem que ver para crer. Então, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que se Ele fala, Ele quê? Ele cumpre, né? Tudo que Ele falou, e Ele fala assim, para a gente colocar Ele o quê? A prova. Provar, se a gente provar, a gente vai ver. Então, Ele convida, Ele chama a gente para confiar nele, né? Assim como Jesus chamou Pedro, né, para andar na água, nas águas, sobre as águas. Pedro falou, Jesus, deixa eu ir. E ele falou, bem. E Pedro não andou sobre as águas? Quando que ele afundou? Quando ele desconfiou, né? Então, Deus, Ele sempre cumpre aquilo que Ele fala conosco. Nós não temos motivos para ter desconfiança com Deus. Mas não é fácil confiar, porque a gente também vive num mundo
não pode confiar em qualquer pessoa, não é? A gente não pode estar, hoje em dia, até mesmo para atender no portão, a gente fica meio que por conta do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, aí, né, vem a desconfiança também. Então, o nosso Deus, que é generoso, tudo ele cumpre, ele viu aquela mulher ali, né, entregando a sua vida, os seus bens, tudo que ela possuía, representada naquelas duas moedinhas. Naquelas moedinhas. E Jesus, ele ficou maravilhado. E nosso Deus, ele fica feliz quando a gente coloca a nossa confiança nele. E eu estou me exercitando com isso, irmãos. Eu estou me exercitando para me entregar cada dia ao meu Deus, a ponto de entregar a minha própria vida a Ele. Entregar quando tudo estiver bem e quando tudo estiver ruim também. Porque eu sei, Ele é meu Pai. Ele disse que nada me faltaria. Que Ele é o meu pastor, né? E Ele não me faltaria. Ainda que tudo me faltar, Ele não vai. Ele não vai me faltar. Ainda que eu deite e durma, né? E durma, Ele não vai me faltar. Então, eu aprendi e estou aprendendo a confiar nesse Deus maravilhoso. Nesse Deus que quer cuidar de mim se eu deixar. Nós precisamos nos entregar a Ele. De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, ainda que a gente não veja, né? Ainda que o mar, veja o mar na nossa frente, assim como João, ele via, né, ele preso na ilha de Patmos, ele via o mar e ele fala, o mar não existirá, né? O mar, separação. Ainda que exista um mar que nos traga separação, a gente tem que botar nossa confiança em Deus. E eu, irmãos, eu estou aprendendo isso e aprendi na dor. Na dor. Porque quando chegamos aqui para, né, a trabalhar aqui no Rio, ele recebeu o chamado, eu tinha só tinha minha primeira filha. E eu ainda não tinha terminado meu ensino médio, eu já estava com uns 27 anos, quase 30 anos. E eu falei assim, eu vou fazer meu ensino médio, vou terminar meu ensino médio. Falei que eu estudava já, e no tempo que ela estava na escola, eu falei assim, eu vou procurar fazer esses que fazem mais depressa, né? Supletivo. E eu peguei e me matriculei para fazer. Eu ia lá, estudava as apostilas, ia lá e fazia a prova. E eu falei assim, eu vou terminar esse ensino médio rápido. Porque, irmãos, pensa numa pessoa ansiosa. Se eu começar um negócio agora, eu quero terminar ele agora, homem. Mas não sou assim mais não. Mas eu era assim. E eu fui lá, me matriculei, eu falei assim, eu sempre, quando eu era pequena, tive um sonho assim, eu quero fazer arquitetura, eu quero ser arquiteta. E eu vou estudar. E eu fui lá, me matriculei no supletivo. Aí eu recebi aquele monte de apostila para estudar. Aí eu falei assim, moço, lá, né? Eu posso fazer quantas provas por dia? Aí ele, quantas você quiser. Só você estudar e vai fazer a prova. Irmão, nem ia para casa não. Eu chegava lá às 7 horas da manhã, só saía de lá quando fechava. Todas as provas que eu podia fazer, no dia eu fazia. Já dia que eu fazer 10 provas. Para vocês verem a ansiedade. Eu pegava, chegava cedo, sentava lá, não queria nem comer. Só saía de lá quando fechava. Comia um lanche, só saía de lá quando fechava as provas. Não é? Fazia 10 provas. E chegava em casa e estudava. E com a minha filha. E tinha as duas, a Ana e a Bela. Tinha Isabel, né, Lúcia?
E só chegava, e eu era muito ansiosa, irmãos. Eu falei assim, vou terminar esse supletivo o mais rápido que eu puder. Irmãos, eu terminei o supletivo em 6 meses, no ensino médio. Em 6 meses. Em 6 meses, eu estava pegando o meu certificado e levando para o Hidramil, porque eu me matriculei para me fazer arquitetura urbanismo. E dava conta de chegar em casa, eu não queria dormir. Ia fazer comida para deixar para as crianças, ia ajeitar roupa, ia ajeitar a casa, ia fazer tudo, porque no outro dia eu queria estar lá cedo. Para mim, e eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, fazer tudo. E eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, a Isabel tinha 3 anos, fiquei grávida. No primeiro ano de faculdade. E eu estudando, arrumando a casa, indo para a igreja, fazendo as coisas, um monte de coisa para fazer. E não dormia. E dava mamar para a criança, que a criança nasceu, não dormia à noite. Meu esposo já vendo eu me arrastando. E ele falava comigo assim, Tatiana, esse jeito que você está fazendo, você não vai aguentar. Você pega, você não dorme, você não para. Às vezes ele queria falar comigo, era correndo, eu já estava, né, na correria. E as crianças, eu cuidava de uma aqui e outra ali, e levava para a escola, e buscava, ia para a faculdade, e arrumava a casa, e ia para a igreja, e lavava roupa, e me virava. E ele falava, olha, não está certo, você não está dormindo, dormia não, eu dormia pouquinho. E ele falava assim, você não está descansando, você não está temperante, mas eu não queria ouvir. Irmãos, teve um dia que eu estava estudando na sala, eu levantei e dali eu desmaiei. Me deu uma parada, minha mente fechou. E aí eu caí, desmaiada, exausta. Aí meu esposo falou comigo, tá vendo, Tatiana? Seu corpo vai te parar, você não quer parar, seu corpo vai te parar. Mas eu não entendia, porque eu tinha muita energia, eu era muito ativa, e para mim isso não tinha fim, para mim eu não tinha limite, eu era sem limite. Eu não achava que tinha um fim, um ponto. E até que quando eu levantei, quando eu acordei, eu vi que eu já não estava mais rendendo o que eu rendi. Eu já estava mais devagar e a minha cabeça já andava com tonteira e eu já estava aquela ansiedade, né? E eu já estava doente, não sabia. Foi aí quando eu comecei a não render mais o quanto eu rendia e eu comecei a entrar assim, eu estava já com estresse muito grande, ansiosa, agora estresse. Eu comecei assim a ficar triste, né, porque eu não dava conta. Foi quando a gente teve um baque muito grande e eu lembro que nesse ano eu perdi minha sogra, né? Minha sogra foi atropelada por um trem, né? E a gente perdeu ela e ela era muito ativa, era uma pessoa muito amiga, uma pessoa que me ajudava, vinha, me ajudava com as meninas, estava sempre comigo, era minha amiga. E aquilo para a gente foi um baque muito grande. Dali por diante, eu comecei a ter crises de pânico. Eu achava que eu ia morrer e o Wilson não podia sair de perto de mim. Parecia que a vida dele era minha, porque se ele saísse de perto de mim, eu achava que eu ia morrer. E isso incutiu nele, incutiu nas meninas também, porque a Ana passou a ser minha mãe. A Ana tinha que cuidar de mim, porque eu caí de cama, irmãos, que eu não aguentava pegar um copo d'água, de tanta fraqueza, que eu não queria comer. E eu só lembro que eu pedi a ela para ler os salmos para mim. Eu deitava na cama, ela lia o salmo e a Isabel cantava, porque a Isabel era menor. E eu não aguentava levantar da cama. E eu orava a Deus pedindo a Ele força para me levantar dali, para me fazer com os meus afazeres.
E eu lembro que um dia eu consegui levantar. Depois de algum tempo, eu consegui levantar da cama. E nesse dia eu me senti até bem. Eu levantei, fui pro banheiro, tomei um banho. E eu falei assim, nossa, eu estou me sentindo bem. Sabe o que eu fui fazer, irmãos? Fui arrumar a casa. Peguei, fui arrumar a casa, fui dar faxina. No outro dia eu estava onde? Na cama. Toda aquela energia que eu tinha ganhado, eu caí de novo. Eu falei assim, aí agora eu já não saio de casa mais. Eu tinha medo de ir no mercado, passar mal. Eu ficava fraca, eu não penteava o cabelo, meu cabelo era grande, cacheado, e embolou tudo. Aí um dia meu esposo falou comigo, levanta daí, vamos lá, que eu vou dar um jeito de arrumar esse cabelo. Aí eu levantei, tomei banho, irmãos, olha como é que eu estava, meu estado. Ele pegou, me levou pro cabeleireiro, o cabelo todo embolado. Aí eu cheguei lá na cabeleireira, a cabeleireira falou assim, quanto tempo tem que você não pinta o cabelo? Irmãos, eu falei, não sei. Ela falou assim, meu cabelo era muito grande. Irmão, ela falou assim, eu vou ter que cortar seu cabelo, porque não dá para você embolar. E eu lembro que quando ele me deixou lá, né? Quando ele voltou para me buscar, meu cabelo estava curto, pequeno, né? E ela teve que cortar meu cabelo todinho, porque não desembolava mais, eu estava. E aí, daí eu peguei e fui transferida para Fragoso. Não sei quantos daqueles não conhecem, né? Que é a BK. E ali, irmãos, Deus começou a me ensinar. Ali eu tive um encontro com Deus, porque eu era chocota. Nesse tempo de depressão, eu só queria, a única coisa que me levantava um pouco, me deixava um pouco animada, era comer chocolate. E meu esposo, quando ele chegava com chocolate para mim, eu brigava com ele. Cadê meu chocolate? Aí ele, então você não tem que buscar. E ele ia buscar. E eu comia, eu me sentia melhor. Mas era aquela falsa, sabe? Falsa euforia. Daqui a pouco eu estava pior do que eu me encontrava. Então o que ele fez? Aí ele, com o irmão lá, o irmão deve conhecer o Madison, ele falou, me levou no Evisa. Quantos aqui conhecem o Evisa? Todo mundo, né? Irmã, lá, ele falou assim, irmã, lá tem um médico que ele vende alfarroba. A irmã vai substituir. Não vai comer chocolate, em vez de alfarroba, de chocolate vai comer alfarroba. Irmão, ali Deus começou a trabalhar comigo. Cheguei lá, estava muito debilitada mesmo, assim, emocional. E nessa época eu já tinha Maria, né, Wilson? Já tinha Maria. Estava bem novinha, bem. E o médico olhou para mim e falou com ele assim, olha, a sua esposa ela precisa de um tratamento, porque senão eu já estava bem debilitada mesmo emocionalmente. E a partir dali ele falou, eu já não aguentava mais, porque as crises que eu tinha aceleravam muito meu coração. E eu ficava muito agitada, eu saía correndo na rua, eu pedia ajuda, se eu estivesse na rua eu queria alguém que me socorresse, eu achava que eu estava morrendo. E quando passava a crise, eu me sentia muito cansada, aquilo ia tirando as minhas forças. E eu já estava tendo mais de 4 a 5 crises por dia. E aí esse médico pegou e falou que ia cuidar de mim. E quando ele falou isso, eu tive esperança, porque eu achava que eu não ia sair mais daquela condição. E quando ele falou assim, eu vou cuidar, né? Eu vou cuidar de você, mas você tem que querer. Você quer? Para mim, irmãos, foi como assim a voz de Deus. Eu falei, claro que eu quero. E ele falou, então vai para casa que eu vou te chamar aqui. Irmãos, eu fui para casa, mas ele esqueceu por um tempo de mim. E eu comecei a orar a Deus, Senhor,
se for da tua vontade, se o Senhor quer usar esse médico para cuidar de mim, me põe na lembrança dele, que ele me chame. E ele me chamou. E ele, estou resumindo bem a história, irmãos, porque não tem tempo, né? Para os irmãos entenderem um pouco. Eu sei que Deus botou de novo, me botou na memória dele, e ele ligou no outro dia com o meu esposo, traz a sua esposa. E quando eu cheguei lá no consultório dele, e ele me atendeu prontamente, e o meu esposo foi comigo, né, me levou e se dispôs a me ajudar. A primeira coisa que ele me perguntou: você está disposta, você confia em Deus, você crê que Deus pode te curar? Eu falei: creio, eu confio. Sabe por quê, irmãos? A primeira coisa que Jesus, né, quando Jesus curava, ele falava: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Então, aí ele falou para aquele paralítico que estava lá no tanque de Betesda, né? Tantos anos, num sábado ele chegou para aquele homem e ele falou assim: levanta, toma o teu leito, né? E anda. E aquele homem, irmão, saiu andando. Amém. Ele não fez fisioterapia, ele não fez nenhum, ele pegou o leito dele e andou. Então, eu acreditei, eu falei: Deus pode, Ele pode. Irmãos, quando ele me entregou, eu entreguei até para algumas irmãs, quando ele me entregou aquelas 3 folhinhas, ele falou assim: olha, se você fizer tudo direitinho, Deus colocou, irmão, todos os remédios para a nossa cura na natureza. Tudo está à nossa disposição. Vocês lembram do sermão de ontem? Onde Deus, Ele é o dono de tudo. E nós somos sócios dele, nós somos mordomos, nós cuidamos, nós estamos aqui administrando, tudo é dele. Eu sou dele, você é dele. Amém. Então, ele está tudo na natureza. E ele falou assim: usa os remédios de Deus. O mais natural que você puder. O mais natural. Come a maçã, come a abóbora, come o coco, o que você puder comer de maneira, né? Na cura, e também equilibrada e combinando, isso vai equilibrar a sua química. A química que está desequilibrada no seu cérebro. Você vai conseguir ter um sangue bom, um sangue com pH bom. Toma água. Irmãos, eu fiz tudo direitinho. Tomei água, peguei a comida, irmãos, com 15 dias. Eu não tinha mais crise nenhuma. Amém. Eu não dava mais nenhuma, né? Eu tirava meu esposo do emprego. Eu acordava desesperada. Eu tinha crises que eu achava que eu ia morrer. E Deus me curou com 15 dias. Amém. E o nosso Deus, Ele não quer fazer isso só comigo. Hoje eu vejo as pessoas sofrendo do mesmo mal que eu sofri. Que é ansiedade, depressão, estresse, não é brincadeira. Quem teve, quem tem, sabe o que eu estou falando. Porque as pessoas, irmão, sentem vontade de morrer ou de suicídio, elas pensam em suicídio, entendeu? Elas pensam em morte, parece que tudo acabou, que nada. E Deus vai ali e põe a sua mão e cura essa pessoa. Mas o que a gente precisa fazer para receber a bênção e aquilo que Deus propôs para nós? Eu quero convidar os irmãos a ler mais um texto. Vamos abrir em 1 Timóteo 4:10.
4:10. Vou ler. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Né? Então, a gente tem nossa luta, a gente tem nossa labuta, mas nós somos fiéis e Deus nos convida a ser fiéis e confiar nele, porque assim como aquela viúva colocou a sua vida, ela colocou tudo, né, os seus bens nas mãos de Deus, ele nos convida a nós também colocarmos o nosso trabalho, as nossas lutas, a nossa doença, aquilo que está nos incomodando nas mãos dele. Por que a gente tem algo ainda que nos incomoda? Por que a gente ainda carrega esse fardo nos nossos ombros? Se a gente tem um Deus que cuida de nós a todo tempo. Por quê? Porque muitas das vezes não confiamos nele. Por que a gente fica ansioso? Se Deus falar assim, eu cuido das aves, não é? Eu vou cuidar de você também, dos pássaros, não é verdade? Então Deus também quer cuidar de nós. Provérbios 3, de 5 a 6. É um texto muito lindo também. Se alguém achar que quiser ler, tá? Vou ler na tela. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não desiste do teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha só, irmãos, que verso maravilhoso, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. O apelo de Deus para cada um de nós nessa noite é esse. Para que nós possamos a nossa confiança nele sobre todas as coisas. Né? E a gente já passou por tanta coisa aqui, né? A gente pode dizer isso porque alguns anos atrás as portas das nossas igrejas estão fechadas. Nós estávamos todos o quê? Trancados dentro das nossas casas, porque nós tínhamos o quê? Medo de sair, né? E a gente precisou o quê? Confiar no nosso Deus. E hoje nós estamos aqui de novo. Amém. O nosso templo está aberto. Amém. Né? A casa de Deus está aberta. Nós estamos aqui adorando. Mas no momento lá, a gente não sabia o que ia acontecer. Nós não sabíamos, né, o que ia ser desse mundo, o que ia ser para frente. E hoje tantas coisas, né, vem falando, o mundo está tão estável. Já estão falando de uma pandemia X, não é verdade? Eles falam X porque eles não sabem que pandemia é, mas já estão profetizando a pandemia. E a gente sabe que o cenário dos últimos dias é esse. Mas Deus fala assim, confia em mim, né? Confia em mim o quê? De todo o teu coração. Ainda que haja o quê? Ainda que a gente tenha que entregar nossa própria vida, porque a gente viu nesse pouco tempo aí que a gente passou por essa pandemia, muitas coisas que a gente lê e vê aqui na palavra de Deus. Não é verdade? Muitas coisas que a gente passou, a gente pode associar aqui já, que são ensaios, a misericórdia de Deus nos preparando, falando, ei, acorda, está chegando, eu já estou prestes e você está dormindo. E às vezes a gente não quer confiar que vai chegar o momento em que a gente vai ter que confiar nossas posses, nossos bens, nosso talento, nosso tesouro, o Senhor, o nosso templo. Você é o templo do Espírito Santo. Deus quer falar na sua mente, amanhã a gente vai ver isso.
tema de amanhã foi falado aqui. E a gente precisa o quê? Botar nossa confiança, nós precisamos nos preparar para o que está nos esperando logo ali na frente. Porque nós estamos vivendo, irmãos, em dias de guerra. Em dia de guerra. É igual o policial que eu falei com vocês. Ele vai no portão atender, mas ele já está todo armado, preparado. E nós temos que viver assim também. Porque nós estamos vivendo numa guerra espiritual. Aonde a guerra lá em Apocalipse fala é a nossa o quê? Mente. Satanás, ele quer a nossa mente. E o Espírito Santo também. A guerra é aqui, ó, na nossa mente. O Espírito Santo quer tomar posse, mas Satanás também quer. Mas só que Satanás, a marca dele é aonde? É na fronte e é também na mão, porque muitas das vezes ele impõe a força. Muitas das vezes ele impõe a força. E muitas das vezes a gente já leu na palavra que você vai ter que largar teu emprego. Você vai ter que abrir mão do teu emprego. Não está lá que a gente não vai poder comprar nem vender? Você vai ter que abrir mão do teu trabalho, do seu dinheiro, do banco. E a gente já tem que começar a se preparar, a confiar no nosso Deus, porque Ele fala assim, o teu pão e a tua água é certa. Amém. E aqui mais a gente precisa além da água do pão. Porque muitas das vezes a gente quer pôr o nosso dinheiro em vestimentas, imóveis, mobílias, sapatos, enfeites. Para quê, irmão? E não quer trazer a oferta, assim como aquela viúva, porque verdadeiramente importa para a casa de Deus, para o tesouro, para o céu, para algo eterno, para salvar uma vida, tirar uma pessoa das garras do inimigo, do vício, da depressão, como muitos estão, eu estive. Então, a gente tem que parar e pensar no que a gente quer para a nossa vida, se a gente quer estar do lado de Deus ou do lado do inimigo. Porque um dia Lúcifer foi até Jesus. A gente lê na história da redenção que Lúcifer chegou assim, Senhor, eu quero voltar para o céu. Sabe por quê? Quando ele chegou aqui nessa terra, que ele foi expulso para cá, ele viu que ele não tinha mais aquelas honras. Não tinha ninguém para adorar ele, porque agora os anjos não adoravam ele, não adoravam lá em cima, não. Ele não tinha mais aquela corte. Aí ele quis voltar, mas ele quis voltar porque ele queria estar no céu. E muita gente é assim. Tem muita gente que quer estar no céu, mas não quer o Senhor, né? Adorar o Senhor do céu, adorar Jesus, verdadeiramente. Tem muita gente, irmão, que é interesseiro, tem interesses, querem glórias, honras, querem estar bem. Mas só que Deus teve uma grande ideia, porque ele sozinho podia ter expulsado o Lúcifer do céu, mas ele não fez isso não, porque Deus é sábio. Mas só que Deus sabe todas as coisas, mas ele sabe que os anjos não sabem, você não sabe, eu não sei. Aí sabe o que Deus fez? Deus falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vai ter uma batalha. E nessa batalha, ó, quem quer ficar do lado de Jesus? Pula para cá. Quem quer ficar do lado do inimigo? Vai para lá. E todo mundo teve que tomar sua decisão, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém ia ficar aqui, ó, no meio. Porque tem gente que é assim, aqui está vencendo, eu vou pular para cá. Ah, não, é aqui, é ali, eu acho que é ali, eu vou para lá. Tem gente que não é assim, irmão? Mas Deus já sabia. Aí agora, Deus fala assim para mim, para nós, vai ter uma batalha, irmão. E a gente já está vendo tudo se dividindo. A gente já está vendo a linha. E ninguém vai ter a opção de ficar aqui no meio fazendo a política da boa vizinhança, não. Não vai. Porque cada um vai ter que escolher o lado, porque cada um vai receber o seu, a mente, na sua
fronte. Então, cada um vai escolher. Eu vou estar cá do lado de Deus. E eu vou estar do lado do inimigo. Mas só, irmão, que tem uma coisa. O inimigo, ele é especialista em enganar, no engano. Assim como ele fez com ela. E quem não estiver firme na palavra, quem não lê a Bíblia, quem não estuda, vai ser enganado. Vai ser enganado. Vai ser enganado e pensa que vai estar do lado de Deus, mas vai estar do lado do inimigo. Então, irmãos, é hora da gente buscar o Senhor Jesus, buscar a palavra de Deus de todo o coração. Porque, olha, as coisas estão acontecendo e estão acontecendo muito rápido, muito rápido. Já tem leis, não sei se os irmãos estão acompanhando, já para fechar igrejas. Já estão querendo fechar as igrejas. A palavra de Deus já estão querendo mudar a Bíblia, já estão tendo proposta de reescrever a Bíblia. E a palavra de Deus diz que vai ter fome da palavra. Porque enquanto a gente tem ela, a gente não quer ler. Mas daqui a pouco vai querer ler e não vai ter mais. Por quê? Eles já estão querendo mudar, reescrever do modo deles aí. E a palavra pura, íntegra, ela vai ser mais valiosa. Vai ser valiosa. Porque hoje todo mundo tem a Bíblia. Mas até quando, irmãos? Então, o meu apelo para vocês está lá em Isaías 26, 13. É o último verso que eu vou estar lendo aqui. E a mensagem que eu deixo para os irmãos é essa. Coloque a confiança no nosso Deus. Busque esse Deus maravilhoso. Escolha estar do lado dele. Escolha servi-lo e se entregar a ele sem reservas. Porque ele está prestes a vir, falta muito pouco. A gente já está vendo isso. 26. É um verso muito lindo. E esse verso eu quero que os irmãos leiam. Se os irmãos esquecer tudo, mas levar esse verso, tá bom? Já tá bom. Tá aqui, ó. 26, 3. 3 ou 3? 3. Eu achei. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Porque ele confia em ti. Porque ele confia em ti. Então, irmãos, mantenha firme o propósito. Saia daqui disposto a confiar em Deus sem reserva, a obedecer a palavra, a guardar a palavra, porque os momentos são finais, tá bom? E a gente vai cantar agora um... Já passou o hino? Já. Lá atrás? Confiei no meu Senhor. Esse hino é muito lindo. Confiei no meu Senhor. 207. 207. 207. Confiei no meu Senhor.
orar pelos pedidos, não é isso, irmão? Pelos pedidos que estão aqui na caixinha, no qual durante toda a semana nós colocamos aqui. Irmãos, o irmão falou comigo assim, fiquei curioso quanto à faculdade. Eu parei minha faculdade no 7º período. Quando foi no 7º período, aconteceu toda essa coisa comigo, né? E eu não tinha mais mente para estudar. Eu tive que parar e abandonar tudo. E a faculdade tranquei. Mas esse semestre, né, Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus, toda vez que eu ia lá, abrir o curso, eu passava a mão. Estive lá umas 3 vezes para abrir e passava a mão. Mas dessa vez, em nome de Jesus, eu vou abrir meu curso e vou terminar. Amém. Falta aí 1 ano e meio. Peço aos irmãos, né, que orem pela minha família, orem para que assim Deus continue nos usando, nos mostrando nosso ministério. E nós também vamos seguir orando pelos irmãos. Amém. Para que, né, possamos subir juntos, né, sermos arrebatados com o Senhor nos ares, né, quando Ele voltar. Amém. Amém. E vamos orar pelos pedidos. Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco, Deus. Porque sabemos que o Senhor foi quem chegou primeiro aqui. Agradecemos pela Tua presença, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Durante a semana, Pai, estivemos aqui todas as noites, louvando e agradecendo o Seu santo nome. E fizemos pedidos a Ti, ó Pai. Pedidos especiais que estão dentro dessa caixinha, ó Deus. O Senhor conhece cada um deles. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor visite a cada um desses pedidos que foram feitos aqui, ó Pai. O Senhor, ó Deus, te agradecemos a Ti, porque o Senhor, ó Pai, já está realizando a obra na vida de cada um, cada pedido desse que foi feito aqui. Obrigada, Deus. Confiamos em Ti, colocamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Sabemos que o Senhor vai fazer o melhor, Deus. Que tudo possa ser feito de acordo com a Tua vontade. Amém. A Tua vontade, Senhor, está acima da nossa vontade. Amém. Entendemos em Tuas mãos de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém.